10 versículos, um estudo que diz sobre a pedra de esquina, a pedra angular. Um estudo. Dá um Google aí, você aí que está assistindo, você internauta, dá um Google aí e busca esse estudo aí, pesquisa esse estudo no Google sobre os 10 versículos, sobre a pedra de esquina, a pedra angular. Por que eu estou gravando isso aqui, falando sobre isso aqui? Porque um dia desse aí eu ouvi uma falácia de um padre se exaltando, dizendo para uma pessoa que uma irmã perguntou para ele, uma irmã evangélica perguntou para ele sobre a salvação, sobre a igreja certa, se era evangélica, se era católica. E ele se exaltou, né, e seduziu aquela irmã, dizendo que ela estava no lugar errado, que a igreja certa era a igreja dele, certo? E citou um versículo que eu vou ler aqui agora, que está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Ele citou esse versículo aqui. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Foi esse versículo que ele citou. E ele diz que Jesus edificou a igreja sobre Pedro. Ô coitado, ô coitado. Se Jesus tivesse edificado a igreja em Pedro, não existia mais igreja. Não existia mais igreja. Porque Pedro foi morto, foi crucificado de cabeça para baixo. Está morto, sepultado. Tá? Então, se Jesus tivesse edificado a igreja dele em Pedro, já era. Não existia mais igreja, né? Mas como a igreja católica, ela se entregou ao romanismo, né? Ela fez uma aliança com os romanos, né? E é dominada ainda pelos romanos, então eles não têm como se safar. Eles procuram todas as ideias possíveis para tentar arrastar mais gente para o romanismo, né? Porque eles já estão ferrados, né? Já estão ferrados. Então eles querem arrastar mais gente para lá para ser uma igreja falida, morna, gelada, fria, como ela é, né? Eu não sei como é que esse povo suporta, aguenta ficar dentro de uma igreja gelada, morna, como a igreja católica. Aquela resenha todo dia, eles não sentem a presença de Deus, não sentem a presença do Espírito Santo, é aquela coisa morna, gelada. Ô padre, pelo amor de Deus, para de enganar as pessoas, procura ler a Bíblia e para de enganar as pessoas. Não dá mais, em pleno século XX, onde a Bíblia está sendo tão fácil de estudar, de pesquisar, é só dar um Google e você vai lá encontrar um monte de versículo, um estudo que você encontra ali explicando as coisas, a situação. Tá entendendo? Não tem como vocês enganar mais. Vocês enganaram as pessoas até um certo tempo, né? Vocês conseguiram enganar. Mas hoje não tem como mais vocês conseguirem enganar as pessoas. Vocês param de tanta falácia, de enganação, de mentira. Isso perdurou muitos séculos. Mas agora chega de enganação. Tá entendendo? Não tem nada a ver esse versículo aqui que Jesus falou. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus, ele falou sobre ele mesmo. Ele é a pedra. Então ele edificou a igreja sobre ele. E por isso que a igreja existe até hoje. Por isso que a igreja existe hoje. Porque Jesus está vivo. Ele está vivo e reina para todo sempre. O reino dele não tem fim. Está entendendo? Então para de mentir, para de enganar as pessoas, padre. Deixa de ser mentiroso. Não tem como vocês enganar mais as pessoas. Então para de enganar, para de mentir, para de enrolação com as pessoas. Leia a Bíblia, padre. Para de mentir, porque o mentiroso não vai herdar o reino de Deus. Você sabe isso, né? O mentiroso não vai herdar o reino de Deus. Está escrito lá em Apocalipse. Tá certo? Então se converta.